Bom, bom dia, gente. Bem-vindo à nossa live sobre os desafios para a estruturação de uma gestora. O bate-papo hoje que a gente vai ter aqui vai contar com dois clientes da BR Governance em que a gente fez todo o processo de credenciamento da gestora na CVM e na Ambima. Daqui a pouco vai entrar aí o Antônio da ASQ, o Gabriel e a Isabela da Comatu. Mas antes de eu falar um pouquinho rapidamente, falar um pouco do como é que a BR Governance atua nisso e falar um pouquinho também da Comatu e da ASQ. Bom, basicamente, assim, a nossa consultoria, a gente atua no suporte estratégico e prático também, vamos dizer assim, a qualquer player que atua na área de investimento ligado à CVM, basicamente, assim, o core é isso. Então, isso vai desde estruturação de gestoras, consultorias, olhar estrategicamente negócios de agente autônomo, corretoras, etc. Né? E acaba tendo um foco muito grande, né, de pessoas que estão querendo empreender nesse mercado montando gestoras de recursos. Que é um instrumento que serve para diversos tipos de estratégias e estratégias de negócio. Né? Não estamos falando muito aqui de produto, mas acho que hoje você não tem mais só o gestor clássico de multimercado, mas você tem a gestora como veículo de family office, como veículo de distribuição em alguns casos. A gente já teve casos até de gestora sendo estruturada por influenciador digital, que eu acho que é um público que vai começar a querer ter produto. Né? Então, nesse universo, a gente que quando o profissional resolve montar isso, primeiro tem muita dúvida se aquele veículo é o veículo adequado. De pegar aquele profissional, Brazuena, tá falhando um pouco o seu áudio. Aqui é a proximidade do computador. E, enfim, dependendo do perfil do profissional, tem uma dificuldade. Assim, existe uma vontade de montar uma gestora, mas disso até a cair no mundo é uma distância grande às vezes. E a gente atua muito nessa questão estratégica antes de tentar entender que tipo de negócio para ver se uma gestora quase que tipo de gestora e que tipo de governança, que tipo de estrutura, por mais que sejam muito parecidos, as particularidades, né? E para isso a gente pegou até a Comatu e a SQ, são dois perfis bastante distintos, e até por isso que a gente convidou os dois para participar aqui, e aí fazer um rápido briefing aqui, falar um pouco primeiro da Comatu e depois da SQ. Assim, a Comatu, o Gabriel e a Isabela são dois sócios da Comatu, eles são bastante jovens, têm aí uma formação em administração de empresa, uma formação acadêmica grande, experiências distintas assim no mercado empresarial e financeiro, eles são grandes de empreendedorismo, ou seja, de mercado financeiro e vendo uma oportunidade regional, principalmente lá em Santos, de a partir de um clube de investimento que eles já geriam para um grupo de investidores, de transformar esse clube de investimento em alguma coisa mais estruturada, que seria um fundo, e criar outros produtos a partir daí. Atuar em fundos exclusivos, atuar, vamos dizer assim, uma oportunidade num mercado meio de wealth management, no litoral de São Paulo, por achar que é um mercado que é muito mal atendido, por como fica próximo de São Paulo, acaba não tendo mercado, né? Ou seja, boa parte talvez dos investidores de Santos acaba sendo atendido por São Paulo. Então, eles viram essa oportunidade. Foi um processo bem interessante por essa questão, principalmente da juventude. Assim, é bastante atípico duas pessoas tão novas já quererem montar uma gestora. Então, é por isso que a gente escolheu um pouco o formato para mostrar que existe um empreendedor jovem, vamos dizer assim, que que não é mais um negócio só de banco, de um cara mais sênior, Olha, por outro lado, Brazuena, tá falhando. Acho melhor você talvez tirar o fone do. Eu vou pegar outro, deixa eu só acabar. Tá muito ruim, não? Não, bebê. Melhorou? Tem hora que falha bastante, agora melhorou. Tá, eu vou acabar aqui, enquanto eu passo a palavra, eu troco o fone. Já o Antônio, a gente está talvez num outro extremo. Assim, o Antônio é um profissional que tem uma carreira já mais longa no mercado financeiro, tem experiência anterior na estruturação de gestoras, ele já participou aí, se eu não me engano, depois você me corrige, Antônio, mas da estruturação de 3 gestoras
nos últimos 10 anos, mais ou menos. Tem uma bagagem muito grande, vamos dizer assim, na parte técnica. Tem um cara com viés quantitativo muito forte, sempre foi. E a SQ é uma gestora focada em fundos quant. Então, a gente foi nos dois extremos, ou seja, dois empreendedores mais jovens, no mercado mais ligado ao investidor diretamente, e um empreendedor, vamos dizer assim, mais sênior, o varejo. Então, Agora acho que está falhando de vez, o Brazuela, está muito ruim. Tá. Então, eu passo a bola para o Gabriel e para a Isabela e vou trocar meu fone, tá? Para se apresentarem. Bom dia, pessoal. Muito obrigado aí, Brazuela, por ter convidado a gente. Acho que você fez uma boa apresentação. Eu vou falar um pouco da Komato aqui, de como surgiu a ideia, de onde a gente veio. Que nem o Brazuela falou, a gente estava morando em Paris, a gente estava morando na França, fazendo mestrado, e aí veio a pandemia, né? E aí, sempre com o sonho de ter a gestora, de ter um fundo de ações, né, um multimercado, a gente fui trazendo a Isa para esse mundo do mercado financeiro, mundo de gestoras, a gente foi conversando. Ela sempre teve um viés empreendedor, aí vem de uma família de empreendedores, né? E falou, por que a gente não monta a nossa gestora, já que você conhece, já que você sabe, já que você tem essa vontade, a gente tem tempo, tem dinheiro, a gente consegue fazer isso agora nesse período. E era bem na pandemia, né? A gente viu ali na pandemia as bolsas caindo muito, o S&P caindo muito, o Ibov caindo muito, a gente falou, nossa, agora é o momento de estar para pegar essa recuperação do mercado, né? A gente estudou o case de gestora, viu todo o trâmite regulatório e burocrático que era, e aí a gente resolveu abrir um clube. A gente abriu um clube de investimento no meio de 2020. Ficamos um ano tocando exclusivamente o clube, sem sem avançar os planos com a gestora, né? E em 2021 aconteceu, né, o que aconteceu, as bolsas se recuperaram muito forte, o investidor começou a olhar mais para a bolsa de novo, de uma forma muito relevante. A gente bateu o martelo falando, vamos transformar o clube num fundo, vamos abrir a gestora, vamos aproveitar e lançar novos produtos, talvez seguir pelo ramo de multifamily office. A gente falou, legal, aí a gente começou, achou o Brazuna, conversamos com o escritório de advocacia, conversamos com o Brazuna e a gente começou esse processo. Aí, começando o processo, a gente começou em novembro, mais ou menos, né, do ano passado, e chegamos aqui com a gestora Ambimada em maio. Hoje a gente tem dois fundos, um fundo exclusivo e um fundo de ações para distribuição. A gente já está estruturando novos fundos, então provavelmente até o final do ano a gente vai ter um multimercado e talvez no começo do ano que vem um FDIC. Então a gente basicamente veio do clube e hoje está com a gestora estruturando novos produtos. E é basicamente essa história da Komato, né? Poupando a nossa história pessoal. Se tiverem alguma dúvida. Maravilha. E é só passar para o Antônio, assim, só um pouco, agora acho que o som está legal, né? Como é que ele está dividindo essa live aqui? A gente basicamente está estruturando em 3 blocos, tá? Então agora o Gabriel, a Isabela e o Antônio falando um pouco da história da Komato da SQ, a gente falou da BR. Depois eu vou passar a bola para a Patrícia, que ela vai entrar um pouco mesmo na questão do processo de montagem da gestora. Tá? O objetivo aqui nosso não vai ser fazer um checklist de como é que monta uma gestora, passo a passo, é mais entrar nos bastidores, ou seja, a ideia vai ser a Patrícia provocar um pouco, falar um pouco dos pontos principais de atenção e do lado das gestoras, quais foram surpresas positivas, negativas, ou seja, aí entrar meio do lado da SQ e Komato, realmente falando, olha, quais foram as dores e como é que a gente viu os bastidores desse processo. E aí, no terceiro bloco, vamos passar a bola para o Rafael, que é o nosso terceiro sócio que está aqui, que aí vai ser falar um pouco do pós-credenciamento, ou seja, como é que está a vida depois do credenciamento, para olhar também que nem sempre assim, a fase de credenciamento é dura, mas a gente quer entender um pouco, como vocês estão vendo agora, a parte prática de ser um gestor, as dificuldades, as facilidades, os desafios, tá? E no final a gente abre para perguntas e respostas, mas qualquer um que quiser levantar a mão no chat aqui ao longo da conversa, é só levantar a mão, a gente vai lendo as perguntas, tá? Então eu vou passar aqui para a Patrícia agora. Não, desculpa, passar para o Antônio para se apresentar primeiro. Desculpa, eu tenho que falar da SP.
Brazuna, primeiro, muito obrigado aí pelo convite, de poder compartilhar minha experiência. Tentar responder essa primeira pergunta aí, que não é nada fácil, por que eu decidi montar uma gestora, mas eu vou tentar coletar, enfim, algumas questões assim que foram bem motivadores para mim, assim. Eu acho que, se eu, em uma forma resumida, acho que foi um mix de oportunidade e paixão. Então, de um lado, como o Brazuna disse, eu já trabalho com gestão de recursos há 13 anos, como quant, sempre no buy side. Já montei uma gestora no passado que era a Quant também, que era a Trapézios. Essa gestora foi incorporada pela Bozano Investimentos, que, enfim, era uma asset que tinha vários tipos de produtos. E ali eu fui sócio do Paulo Guedes, do Sérgio Geraldo, que era um representante e amigo assim de trabalho, que ele era um dos investidores e fomentadores dessa, enfim, quase todo o empreendimento de gestora que eu montei no passado. E foi um negócio de sucesso, foi um fundo que chegou próximo de 700 milhões, porém, a gente vivia dentro de um ambiente, né, que era uma mistura de culturas, não era 100% quant, né? Então, e a gente teve uma segunda oportunidade. O próprio Sérgio, que era o investidor, ele me fez uma provocação: Antônio, o que você acha da gente montar uma nova gestora, cultura assim, totalmente quant, enfim, você monta o time, eu faço o funding. Então, de um lado, veio um colega de trabalho, um ex-sócio, que estava interessado no meu trabalho, e do outro lado, eu estava numa fase boa da vida, bem estabelecido assim profissionalmente, para poder tentar empreender de novo, tá? E aí eu avaliei o mercado ali. Uma das questões, assim, para mim, que eu acho que é o core de uma gestora, é você ter um bom time de investimento. Fazendo uma analogia, como se você estivesse montando uma seleção para jogar a Copa do Mundo, tá? Então, você vai ter que, basicamente, não vai ser 100 jogadores, vão ser mais ou menos 10 jogadores, 10 a 20, e tem que ser jogadores super bons, especialistas em sua área. Então, um cara que é o melhor lateral direito, o melhor centroavante. Então, um fator importante, assim, para mim, era conseguir juntar um bom time. O segundo, ser um bom técnico ali, ter uma boa cultura para esse pessoal saber jogar junto, não ser só estrelas individuais. E aí, por exemplo, como eu sou uma pessoa que já trabalhava com isso, tinha bastante acesso à mão de obra quant, assim, então eu conhecia uma pessoa de um congresso que eu participei de matemática, que estava trabalhando no Itaú, uma outra pessoa estava trabalhando no Bradesco, o outro em uma outra asset. Eu, enfim, fui reunindo um time e falei: cara, vocês têm interesse de montar um negócio juntos? E ali a gente formou um partnership, que eu acho que é um outro core de uma gestora ter sucesso, assim. Eu acho que não centralizar muito apenas na figura do gestor. E eu valorizo bastante isso, porque eu vivi isso na Bozano lá, investimentos, e eu vi isso funcionar, saber distribuir poder, vamos dizer assim, do negócio. E aí, enfim, as coisas... Aí, eu, por exemplo, tenho uma pessoa querendo investir. Eu tenho acesso a um mercado que, por sinal, eu considero que está, tipo assim, o quant em si, que é vamos dizer assim, o profissional dessa área, ele é uma pessoa mais introspectiva, mais focado em matemática, estatística, computação, usa óculos, e às vezes acabam sendo subvalorizados ali no mercado corporate por milhões de questões de ter um lado, vamos dizer assim, soft skills mais não ser super comercial. Então eu vi assim, tem boas pessoas, estão preço de barganha, tem dinheiro, gosto de fazer isso, e o desafio é interessante, tá? Então, o desafio para mim maior não era nem montar uma gestora, era realmente montar uma cultura que eu considero importante, assim, ter um ambiente super justo e fair, que as pessoas consigam realizar o trabalho delas. E o segundo ponto, assim, que eu gostaria era, tipo, ter um impacto de excelência, né? Então, ajudar as pessoas a encontrar a excelência delas dentro do trabalho, a minha. E assim, eu acho que o mercado é super competitivo. Então, se você não tiver um bom time, pessoas excelentes, é muito difícil, né? Tipo, beat the market não é fácil. E o nosso foco hoje que eu estou falando, basicamente
gerar retorno para o cliente. Não é um business só, é concentração absoluta no nosso método Quant, fazer as pessoas que a gente já tem no time hoje jogar super melhor e ganhar a maioria, tentar ganhar quase todas as partidas, até chegar na final da Copa do Mundo. Então é isso, assim, é um pouco mix de oportunidades que eu contei, que eu tinha uma pessoa que eu já tinha construído, aí eu ressalto para quem for começar um negócio importante, cultivar relacionamento de negócio, né? Não relacionamento de bar, bater papo, taranã. Relacionamento de negócio eu posso definir assim que é como se fosse um link muito forte que no momento difícil essa pessoa vai estar contigo. Não é apenas assim, apenas quando o mercado está tudo certo, taranã, você descobrir essas pessoas é importante, cultivar isso. Então eu tinha isso com o Sérgio, que é a pessoa que está fazendo funding no nosso negócio. Tinha um bom relacionamento no meio para construir um time e tinha um certo grau de experiência e gosto de fazer isso, né? Então, como eu disse, oportunidade / paixão ali nesse trabalho. Você teve esse motivador que você, na verdade, você montou a gestora porque você estava na LED e o Sérgio quase te expulsou, falou assim, vai lá montar uma gestora que vai dar certo. Esse teu caso é engraçado. Vai lá, Patrícia, vamos agora então falar um pouco da prática, né? Isso, assim, a gente agora nesse segundo bloco, a gente vai falar do processo de montagem mesmo da gestora, né. Assim, no nosso processo aqui na BR, a gente faz um checklist com todos os pontos que vocês, né, Isabela, Gabriel e Antônio conhecem, que é um checklist com todos os pontos que você precisa para dar entrada no processo de credenciamento. Então eu vou jogar a pergunta para vocês. Na largada, qual que foi o ponto que mais preocupou? Que você falou assim: "Olha, eu não vou conseguir ou vai me dar mais trabalho do que eu imaginava"? Não sei, Antônio, pode começar, a gente alternar um pouco. Pessoalmente, sendo bem sincero, assim, eu acho que o Brazuna faz um excelente trabalho. Então, essa parte ali, vamos dizer assim, da estrutura burocrática do negócio, o Brazuna matou quase todos os problemas do peito. Né? Assim, então, eu tenho mais a agradecer. Vamos primeiro levantar o problema, que a gente resolveu, a gente sabe que vocês estão aí captando. Agora, Então, talvez eu explicar acho... o seguinte, quando você pensou, uma coisa que às vezes a pessoa fica assustada, é assim, cara, eu achei que para montar a gestora, eu ia lá, me credenciava e depois montava a gestora. Aí a gente fala assim, não, a CVM, a Ambima pede que você compre o carro primeiro para depois tirar a carteira de motorista. Isso é uma coisa que assusta meu gestor. Então, assim, o que na época que vocês falavam, pô, isso aí eu achei que ia ter de resolver eu depois, mas acho eu tenho que que resolver antes. existe um ritmo diferente entre... No início do negócio, normalmente, você ainda está reunindo as pessoas às vezes estão saindo do trabalho delas atuais, normalmente você ainda não começou a operar, você não tem fundo, a história do carro ainda está em partes e de fato você já está tendo que mostrar que aquilo vai funcionar, tá? Então, eu acho que isso é um desafio, porque às vezes, hoje ainda principalmente com home office, as pessoas não têm escritório no início, e aí depois tem que ter escritório, aí depois tem que ter um sistema de risco que você não vai usar porque você não tem fundo, aí você tem que pagar aquilo. E aí você tem que, por exemplo, ter várias políticas que, na prática, você só está usando quase um template do mercado, mas não representa a sua política, a maioria das suas práticas internas. Né? Porque esse fine tuning você vai fazer depois, né? Essa é uma questão, né? Como vai qualquer aprender startup, como deveria funcionar depois, né? Então, acho que esse é um desafio, assim. Acho que tem essa questão ali de ser aprovado na Ambima, né? O comitê pode sempre, enfim, você tem um risco ali de... Mas, pelo que eu entendo, se atender os requisitos básicos, não é uma questão de escolha pessoal do órgão, né? Basicamente, atender os requisitos, está dentro. Não atendeu, está fora. Não é tipo, gostei de você ou não gostei. Né? Então, eu acho que mesmo que o fato de ter o desafio de juntar os requisitos é difícil, mas também é impessoal depois que você tem os requisitos, né? Então, acho que é uma coisa legal. Perfeito. Justamente por isso que a gente trabalha com esse checklist, porque aí a gente garante que a estrutura necessária e demandada, tanto pela Ambima quanto pela CVM, esteja pronta quando a gente dá o processo, da entrada no processo de credenciamento. Isabela, Gabriel, e vocês? O que mais, assim, preocupou vocês nesse processo?
Bom, primeiro, obrigada, pessoal, pelo convite. É um prazer estar conversando aqui com vocês. E eu separei alguns pontos, assim, que eu acho que foram um desafio para a gente nesse processo. O primeiro que a gente conseguiu pensar, assim, logo de cara, foram as cartas de recomendação da Ambima. Então, é uma coisa que a gente sabia que ia ter, que ia precisar ir atrás. Só que a gente achou que ia ser fácil, que ia ser mais tranquilo, que em 2, 3 meses a gente ia conseguir as cartas. Só que na prática não é bem assim, né? Demora. Os players do mercado foram muito abertos em receber a gente, como pessoas mais jovens também teve que ir um pouco mais atrás de conhecer os sócios de corretoras e tal, se apresentar, fazer pitch de vendas. O pessoal foi bem aberto, assim, óbvio que a gente recebeu alguns nãos, mas deu muito certo no final. Demorou, é um processo que demora um pouco, porque tem que assinar uma carta, né? Você faz algumas reuniões, apresenta o modelo de negócio. Mas no final acho que demorou um pouco mais do que a gente planejava, acabou até atrasando um pouco o nosso processo, então acho legal trazer isso. E outros dois. Só fazendo um parênteses esse ponto da carta, acho que esse ponto é legal, assim, até o perfil de vocês. E assim, que realmente o Antônio falou é verdade. Hoje em dia, o processo na Ambima e na CVM ele está muito profissional no sentido de, olha, tem esses pontos aqui, não tem exceção, tem que preencher, preencheu, não interessa se eu gosto ou não de você. E eu acho que a Ambima tem amadurecido muito no sentido de falar, olha, se o negócio da Isabela e do Gabriel vai dar certo ou não, e do Antônio, não é problema meu. Então, eu não posso escolher selecionar para o mercado os gestores que eu acho que vão dar certo. Todo mundo tem direito a tentar. Agora, um ponto que eu acho que gera uma barreira, e aí é uma barreira a ser conquistada e superada, é que realmente as cartas de recomendação implicam em você, mesmo quando você é empreendedor, ter de estabelecer uma rede de networking e de contatos, e que ela é difícil porque tem uma questão reputacional por trás, né? Ou seja, o associado da Ambima, quando recomenda alguém, ele é cobrado pela Ambima. Por que você está recomendando a Isabela, o Gabriel, o Antônio? Então tem uma questão que é um mercado que está aberto ao empreendedorismo, mas você tem que conquistar uma rede de contatos antes, senão, se você não for convidado meio para o clube, você não entra, né? Isso acho que é um bom recado para quem está querendo empreender. Aí nessa hora, conta ter amigo, contato ou buscar contatos comerciais, mas assim, a coisa vai para um nível que realmente fala assim, olha, o que eu ganho com isso, né? Porque no fundo é isso, quem te dá a carta é pensando em ou eu não me prejudicar em termos de reputação por estar indicando essa pessoa, que pode montar uma gestora e depois aprontar alguma, queima o meu fio no mercado, ou é alguém que tem interesse em negócio, né? E nesse sentido que eu acho que é como a gente recomenda que os mais iniciantes transitem aí, não tem jeito, tem que realmente bater, se não conhece muita gente no mercado, tem que bater de porta em porta e ver alguma forma de montar uma rede de negócios que alguém te referende, né? Eu acho que a gente teve essa parte de ter as cartas assinadas por pessoas que fizeram negócio e fazem negócio com a gente hoje em dia, mas a gente também teve alguns players que assinaram por conhecer a gente, ver nosso projeto de negócio, né, ver o que a gente estava montando e acreditar no negócio. Então, a gente teve um pouco dos dois. E também outras duas coisas que foram um pouco desafiadoras. Uma foi a contratação. Então, como era só eu e o Gabriel de sócios, a gente teve que ir atrás de contratar pessoas qualificadas. E a gente está em Santos, né? A gente é a primeira gestora aqui de Santos. Então, não tem muita mão de obra qualificada aqui, né? Pessoas qualificadas. Então, para uma gestora, você precisa de pessoas muito qualificadas, né? Dentro do seu time. Então, Isabela, desculpa, é que você falando isso, na verdade, o pessoal de São Paulo, que em geral a gente tem mais gestoras aqui, também sofrem com isso, assim. Então, é um ponto. Não, e aqui só pela competição, né? Aí você sobe pela isso. falta, aqui é porque o concorrente paga mais, né? Sim, então foi uma coisa que também acabou demorando um pouco, atrasou um pouquinho o processo, mas acho que também é uma coisa legal de pontuar. E essa parte também de montar e ter a empresa física, né? Então, hoje é tudo muito virtual, é home office, não sei o quê, e a gente precisava ter um lugar físico, tudo pronto, mandar foto para a Ambima, ter a estrutura já pronta. Então, a gente teve que correr com isso também, né? Alugar um lugar, estruturar, reformar. E aí, um ponto que eu queria trazer positivo para o processo, né?
foi que eu lembro que no começo que a gente teve a primeira conversa com o Brazuna, né, que foi uma conversa bem informal assim para conhecer, a gente já teve uma confiança muito grande na expertise da BR Governance, né? Então a gente já viu que, nossa, nas mãos deles vai dar tudo certo, eles têm expertise, eles sabem exatamente o que fazer. E a gente estava um pouco preocupado, mas acho que nessa primeira conversa com o Brazuna foi um tipo, ufa, vai ser trabalhoso, mas a gente está com pessoas que vão saber o que fazer, se der algum problema. A gente tinha algumas questões ali, algumas dúvidas que a gente ficava meio receoso, né? Será que isso vai encrencar com isso? Será que não? E o Brazuna sempre falava, não, mas se encrencar, a gente faz isso, a gente faz aquilo, tá tudo certo. E isso foi, acho que um ponto positivo também para trazer. Que o ponto, assim, que eu até fazendo pontuando essa questão, que assim, o que que a gente vê? Se a gente for como consultor, for montar uma gestora e jogar a coisa no colo do cliente, vira briga. A verdade é essa. Assim, se todo pepino eu jogar no colo do cliente e falar assim, eu sou só um intermediário, ver uma solução, vai dar briga. O cliente vai falar, pô, esse cara, eu contratei esse cara para fazer, ele mandou eu fazer. Então, no fundo, uma coisa que a gente adota muito, que talvez acho que não é muito o perfil, principalmente escritório de advocacia, que tem que ter uma postura de neutro de advogado, é que a gente tem que trabalhar com cabeça de dono. Então, cada gestora que a gente pega, no fundo, a gente assume um pouco o chapéu. Primeiro, assim, a gente seleciona bem quem a gente trabalha, porque eu não quero montar uma gestora aqui que eu vendo peixe para CVM e para Ambima e depois esse cara aprontar no mercado. Então, a primeira coisa tem que ser coisas que a gente acredita, assim, não que eu tenha certeza e tenha bola de cristal de saber se a SQ ou como a tu vai ganhar dinheiro, mas assim, que o projeto tenha uma parede de pé, né? E aí você tem que abraçar isso mesmo, tem que trazer a solução para o cliente, senão a coisa não vai, senão a gente não consegue resolver o teu problema, né? E um ponto, assim, até voltando num ponto antes, a questão do escritório, acho que um ponto legal é falar que assim, é um peso sim para todo mundo, porque você quer começar um negócio hoje nesse mundo virtual, você fala, pô, enquanto não estiver dando dinheiro, eu não queria ter escritório, né? Ficar pagando aluguel. Mas um ponto positivo é que isso já melhorou, tá? Há uns 3 ou 4 anos atrás, por exemplo, era muito difícil a CVM Ambima aceitar uma sala segregada num coworking. Isso não era aceito. Então você tinha que ter um conjunto comercial separado, e hoje em dia eles aceitam soluções mais alternativas, sabe? Dividir escritório com outra empresa desde que seja claramente separado. Então ainda é um peso, mas já melhorou, né? Sim. E aí, de fato, assim, acho que tem um processo de aprendizado mesmo quando você está montando a gestora, né? Tem muita coisa envolvida, tem muita demanda de governança e regulatória que vai te fazer pensar também que, olha, eu preciso de fato ter uma governança. Como que eu vou tratar o assunto A, ou como, né, eu vou trabalhar com esses pontos que eu vou precisar de fato atuar quando a gestora estiver rodando. Então, acho que a gente tem trabalhado bastante no conteúdo educacional, até previamente as pessoas decidirem, de fato, montar uma gestora, justamente por isso, para ser um negócio que, de fato, ele vai com mais chances de dar certo, né? A gente E a gente mitiga a viu que as chance de dar perguntas são errado. as mesmas, né? A gente começou a ver que as perguntas, isso é engraçado. As dores são muito parecidas, né? Então a gente Hum. começou a preparar conteúdo e falou assim, cara, eu já sei o que ele vai me perguntar. Então a gente começou a trabalhar esse conteúdo por isso. Acho que a Isabela tinha um terceiro ponto, né? Não, era isso mesmo. Acho que eu falei tudo. Gabriel, quer comentar alguma coisa adicional? Não. Eu acho que esse das cartas é um bom ponto. A gente acho que olhou para o processo inteiro, né? Subestimou um pouco, eu acho que as cartas da Ambima. Acho que é um desafio maior para nós que estávamos entrando no mercado, né? Começando ali do zero, de fato, não tínhamos muitos contatos no mercado. Foi um ponto, sim, que deu um pouquinho mais de trabalho, né, para a gente. Isso durante o processo de credenciamento, né? Mas Acho que aí quando... tem um ponto que a Isabela falou, e que o Antônio também falou de outro jeito, que eu acho que vale uma reflexão no mercado, principalmente para quem está ouvindo, que assim, para mim, um ponto que eu acho duro, que a gente já viu processos no meio do caminho até serem interrompidos por causa disso, você tem que montar um time. Isso aí é um ponto que assim, no caso de vocês na Comatu, vocês foram pelo lado da contratação de pessoas mais jovens, que já tem uma barreira. No caso do Antônio, foi mais por uma questão de partnership mesmo, porque um fundo quant envolve um time talvez até mais sênior, né? Agora, alinhamento de expectativa, ou de você convencer a pessoa de deixar um emprego estável para ir para um negócio empreendedor,
ou do lado do empreendedor, que são vocês da Komatsu, de tirar do bolso para pagar para alguém, mas você nunca vai pagar igual num banco ou numa empresa, para a gente é um desafio pelo seguinte: você tem que alinhar a expectativa que vai levar uns 6 meses para a gestora ser credenciada. E depois que for credenciada, ainda demora para lançar um fundo, depois demora para dar dinheiro. Então, com vocês que já estão aí com quase um ano de vida, como é que vocês viram lá atrás e agora manter a galera estimulada, né? Porque ou você tem que estimular porque você tirou do teu bolso, ou você tem que manter o cara animado, e animado significa o seguinte: às vezes é ficar 2 anos sem tirar dinheiro, né? Como tiraria no outro emprego. Como é que vocês têm visto isso agora, depois de quase um ano de estrada da Komatsu e um pouco menos da SQ? Dá para manter a moral da tropa? Ou o que vocês têm visto? Eu acho que eu posso falar um pouco que a Isa trouxe uma visão da contratação, né? E tem essa visão que a gente teve que contratar meio que sócios, né? A gente foi para o viés de contratação, mas a gente tinha que contratar sócios, a gente tinha que contratar um time fundador ali, de fato. Realmente foi muito difícil conseguir convencer as pessoas que o que a gente estava fazendo ia ser um caminho. Acho que o clube deu uma facilitada, uma vez que ele já existia, então o pessoal sentou ali com a gente, já tinha meio que uma carteira para mexer, já tinha meio que o que fazer. Então deu uma motivada nisso. Mas assim, foi muito difícil, né? E até hoje a gente tá estruturando, né? Vai fazer um ano agora de CNPJ, né? Uns 6 meses de Ambima. Então, tá sendo assim um processo de motivar mesmo, de ir atrás, de lançar os fundos, ver que está avançando. É meio desafiador, e acho que eu deixo para vocês complementarem. Acho também, só complementando assim, foi um pouco de vibrar cada conquista, sabe? Então, eles entraram para a Komata e, a sala ficou pronta, legal, vamos comemorar, a sala ficou pronta. Ah, saiu o Ambima, nossa, vamos brindar, saiu o Ambima, não sei o que, saiu o CVM, tudo que ia construir, o fundo, o primeiro dia do fundo, vamos comemorar. Então, cada conquista, assim, no meio do caminho que a gente ia tendo, por menor que fosse, né? A gente também trazia isso como algo que foi conquistado já pelo time. Então, acho que isso também ajudou a motivar. No meu caso, assim, eu acho que o primeiro fator, assim, para você convencer as pessoas é primeiro você estar super convencido disso, assim, você acreditar realmente no que você está fazendo, entender as razões por trás, enfim, e seguir nessa direção, sabendo assim, pô, eu vou aguentar o rojão. Acho que isso faz muita diferença. O segundo ponto, acho que o ato do convencimento, eu até brinco assim, no princípio, é assim, a arte de convencer o outro aqui, ninguém forçar nada, basicamente na visão, no plano, buscar a forma de diálogos assim para aprender mais dos outros. E não é apenas, por exemplo, vamos dizer assim, a arte da persuasão. Você precisa de exemplo. Então, no caso assim, tinha um caso militar, a pessoa está dentro o tenente está dentro do caminhão e aí está cheio de soldado. Aí ele está lá no Complexo do Alemão, no Rio, e aí o tiro está descendo. Ele não chega e fala assim, dá uma ordem ao tenente, soldado, vai na frente lá levar tiro. Ele sai primeiro, fala assim, vamos, aí todo mundo vai, entendeu? Então, primeiro, você tem que ir à frente, ou seja, o empreendedor ele tem que ir enfrentar, basicamente, o rojão onde ninguém está querendo enfrentar, ou seja, ele vai ali estar desbravando, abrindo, enfim, o pasto ali para as outras pessoas depois virem. Então, para isso, ele precisa acreditar mesmo nele, e aí depois ele fala assim, pô, vem, já estamos aqui, está dando certo, então acho que esse é o fator, assim, que eu acho que é o fundamental, assim, mais do que a retórica que você vai usar para convencer as pessoas. Óbvio que você tem que buscar o fit e entender bem se a pessoa quer aquilo. Eu acho que não é simples, assim, recrutar a pessoa. Você tem que entender, assim, pô, por que o cara está querendo aquilo, por que ele vai fazer, até porque o tempo de gastos que você gasta com a pessoa para trazer ela, e se ela não funcionar, para ela sair do negócio, ou seja sócio, seja funcionário, não importe o grau, dá muito trabalho, é um desperdício de tempo ali se você recrutar mal e não entender o alinhamento. Tá? E a maioria das pessoas, principalmente no meu caso, às vezes a pessoa vive no mundo corporate, ela tem um chapéu de funcionário. Ele está acostumado assim, tipo, vamos supor, o caso do Itaú, se ele não fizer o trabalho dele
lá tirando 9,5, 9,8, 10 todo dia batendo uma vitória ali, o Itaú continua funcionando. Essa é a realidade. Uma máquina grande, ela vai continuar funcionando. Então, às vezes, o cara, se ele tocar de lado, às vezes, não vai ter um impacto igual no negócio que está iniciando. Então, o negócio que está iniciando, se ele tocar de lado, o negócio não vai construir. Tipo, se não conseguir a carta lá de recomendação, se não conseguir, às vezes, contratar o serviço que precisa, se não conseguir levantar dinheiro, então, o negócio, ainda ele não existe. Essa é a questão. Ele ainda não existe. Não, mas lógico, se não pagar a conta de internet, o escritório não funciona, né? Alguém tem que pagar. Ainda ele não existe. Então, essa mudança também de explicar isso para as pessoas, a pessoa fala assim, beleza, eu entendi. Ela entendeu na cabeça dela, mas ainda ela não viveu a experiência. Ela que tem uma diferença muito grande também. Então, você tem que estar ciente disso, assim, o cara está vindo, ele ainda não experimentou isso, muitas pessoas ainda, por exemplo, no caso do empreendedor, o cara vai queimar um dinheiro pessoal que ele tem no início, às vezes a maioria das pessoas também nunca viveu queimando dinheiro, então isso tudo vai bater, vai vir cobrança para vamos dizer assim, o capitão do barco, e o capitão do barco tem que estar firme, vamos chegar, vai ter a América ali, estamos indo naquela direção, estamos vendo passarinho, até chegar lá do outro lado do oceano, entendeu? Então, acho que esses, assim, eu considero fatores importantes, assim, para manter o negócio, as pessoas unidas, né? Porque falar do que já deu certo é fácil, por isso até que a gente pegou as gestoras no início, que é a parte mais dura. Aliás, até pegar no teu caso, Antônio, lembrar que esse negócio das pessoas, você lembrar quando a gente estava o time inicial que você planejou, não foi o time que entrou no barco, né? A gente teve desistência antes, no meio do processo, né? Então, como foi relevante realmente você ver que na hora do vamos ver, de falar, larga o teu emprego aí e vem para o negócio empreendedor, tem gente ali que titubeou, né? No teu caso, teve gente ali que estava no time inicial que não foi, né? Agora, sim. O segundo e era ponto, sócio assim, importante do negócio, não veio, realmente, agora que... Agora, outro ponto, assim, não entrando, não é falar valores específicos, porque vocês têm portes diferentes e ambições diferentes. Agora, outra questão que eu acho que tem que ser muito olhada, assim, queria saber para vocês em termos de grau de dificuldade, como é que é o desafio financeiro de empreender com uma gestora? Ou seja, como eu falei, independente se o aluguel é mais caro em Santos ou em São Paulo, do projeto de cada um, mas em termos, assim, de desafio de cash mesmo, de investimento na estrutura, no cash burn de 1 ano, 2 anos até começar a dar receita. O que vocês acham, assim, em termos de dificuldade, se hoje em dia existe uma barreira financeira de entrada para montar uma gestora, ou vocês acham que, comparando com outros negócios, não é uma coisa muito superior? Enfim, como é que vocês veem esse lado? Vocês acham que um dos desafios é, olha, tem que botar dinheiro nesse negócio e ainda tem que ficar um time aí de 5, 10 pessoas queimando caixa na física? É um esforço descomunal? Vocês acham que é algo que hoje ainda é acessível para vamos dizer assim, para um profissional classe média, vai? Pode falar. Pode falar, Gabriel, desculpa. Então eu vou falar aqui disso, porque para a gente está sendo uma certa experiência relativamente nova, né? Bom, logo de cara, a gestora, ela é uma estrutura ela não é de capital intensivo, né? Ela não é dinheiro intensivo. A gente teve ontem num encontro num restaurante, o cara, não, para montar a estrutura aqui foi 5 milhões. Eu falei, porra, velho, demorou 2 anos para tirar do zero gastando 5 milhões num restaurante. Você vai falar, nenhuma gestora. Talvez se você for montar uma mega gestora, você vai gastar esse dinheiro, mas a gestora não é uma estrutura de capital intensivo, é uma estrutura de capital intelectual intensivo, né? Você fica ali sem ganhar, tendo um custo de oportunidade de estar trabalhando em outro lugar, ganhando muito bem, que você acaba dando esse custo de oportunidade para a empresa, para a gestora, para estar lá trabalhando e fazendo ela desenvolver. Então, eu acho que esse período do começo é o mais difícil, até pela própria estrutura de como funciona a remuneração ali eu falo da gente de fundos, né? Acaba que a gestora empata ali na taxa de administração, o que vai entrega mais a taxa de performance, a captação, a distribuição. E é uma estrutura que demora, você vai cobrar taxa de performance há 6 meses, se o mercado for bem, 1 ano, se tiver uns 6 meses, primeiros 6 meses ruins. Então, ela é meio atemporal o nível de receita, parece que é mensal, né? Taxa de administração é mensal, todo mês cai lá, você paga seus custos, mas ela é meio atemporal, então a gente está vendo que vai demorar esses 2 anos, assim, para a gente, de fato,
ter uma saúde financeira na empresa. Mas está sendo esse desafio de realmente estar vendo entrar pouco, está vendo crescer, está vendo que está dando certo, mas continua entrando pouco. Mas logo de cara o investimento na gestora, que eu posso falar para quem quer entrar no mercado, realmente não é capital intensivo. Você botar dinheiro ajuda, mas não é o principal. Você precisa de gente boa ali trabalhando e fazendo acontecer, né? Acho que agora o Antônio pode complementar com uma outra visão ainda. Eu acho que tem os dois extremos, assim, e tem algo no meio do caminho, tá? Como eu digo assim, os dois extremos, às vezes, alguns gestores vão montar a gestora só se o cara conseguir começar com acima de 700 milhões de reais. Aí ele vai fazer uma conta lá, eu vou trazer um economista de R$1 milhão ano, vou trazer 500 mil reais e pam, pam, pam. Só que nesse extremo, se a pessoa normalmente já começa com esse tamanho, ele vai sacrificar, às vezes, muito a governança do negócio dele. Tá? É como se ele, tipo assim, ele foi um empreendedor que precisou de muito dinheiro para montar algo. Então, nesse caso, sim, ele, tipo, é como se, às vezes, ele não é um grande também super empresário sem um funding grande. Pode ser, pode acontecer. Então, tem um risco ali de você também precisar de muito capital para montar um negócio muito e sacrificar muita governança. Quando eu falo assim, o jeito que você toca o negócio, a filosofia que você entende como é que vai ser a distribuição de lucro do dinheiro, vamos dizer assim, os economics do negócio, a distribuição de equity, assim vai. O outro extremo, no fundo, é você estar preparado ali, se uma pessoa se muda ali, gasta menos do que você estava acostumado, faz uma reserva de valor e tenta conseguir o mínimo possível para passar da arrebentação ali do mar, tá? Então, no meu caso, eu fui nessa direção, tipo comecei um negócio com pessoas que eu confiava, que aguentariam, por exemplo, no caso, às vezes, de um cenário mais difícil, de início de cota, um bom passivo é importante, que a pessoa está fazendo um funding, e busquei, assim, trazer todo mundo. Cara, vamos começar recebendo muito pouco, eu também estou no sacrifício, todo mundo está. E nesse caso, eu vou te sendo bem sincero, as pessoas se transformam mais também. Então, o cara que era funcionário tira o chapéu dele e começa a virar mais empreendedor. E para o mundo nosso de gestora, o business é tomar risco. Então, os caras estão entrando na escolinha de tomar risco na pele, né? O skin in the game. Qual vai dar certo? Os dois extremos podem dar certo, né? Tem asset que começou com 1 bi já de funding, tá dando certo, tem outra também. Acho que é a situação de vida de cada um, e eu não vejo assim que isso seja uma regra para sucesso. Acho que a regra do sucesso realmente é fazer um trabalho de qualidade, ser bastante diligente no que você está fazendo, buscar ser super justo com as pessoas e contigo mesmo, com todas as coisas, e trabalho duro, cara. Trabalho duro, resiliência. Acho que essas skills assim acabam prevalecendo no longo prazo, mais do que como você iniciou assim em termos de funding, tamanho e assim vai. Porque o tempo passa rápido, né? Agora, então bate com o que eu sempre falo para quem está empreendendo, que montar uma gestora é meio uma brincadeira de 4 amigos que vendem um carro usado, né? Então, é uma brincadeira que eu sempre falo assim, dá para fazer com milhões, mas dá para fazer com milhares, né? Não, então fechando aqui, só resumindo, né, os pontos que vocês levantaram, então estrutura é uma questão, né, estrutura de gente é importante, uma coisa que vocês não mencionaram, mas a gente tem cliente que tem dificuldade, é a certificação, o gestor ele precisa ter o CGA, e a gente tem cliente que acaba esbarrando nisso, né, é uma prova que você precisa se preparar e tirar a certificação. E precisa ter backup das pessoas, né? Então não adianta, 2 pessoas não montam uma gestora, esse é um ponto super importante. Para se credenciar, no mínimo, a gente coloca aqui pelo menos 4 pessoas precisam né, compor a gestora. E aí, outro ponto que a Isabela passou por cima, e o Antônio também, mas que eu acho que é importante colocar, tanto a questão de prestador de serviço, que quem são os prestadores, o sistema de risco, que você nem sabe se é o sistema que você vai usar, se você quer usar, né? E a parte dos administradores também, que alguns têm dificuldade de
onde que eu vou colocar meu fundo, se o administrador está disposto, o administrador também tem seu processo de diligência, né? Então, ele vai fazer E eles mudam de perfil de acordo com o momento de mercado, né? Exato. Exato, exato. Então, esse é um ponto, assim, que acho que é o que os nossos clientes trazem, além do que vocês colocaram. E aí, vou passar a bola para o PH, para ele tratar agora do ótimo, né? Tiraram vocês, são duas gestoras credenciadas, tanto CVM quanto Ambima. Tem alguma diferença, mas em geral as gestoras buscam os dois, né? Tanto credenciamento na CVM quanto na Ambima. E aí a gente vai falar agora mais do pós-credenciamento. Pois é, né? Até aproveitando, né, Antônio, Gabriel e Isabela. Então, a gente falou muito agora, até agora, né, falamos de documentos, falamos de requisitos, de cartas, de autorizações, de custos, quer dizer, uma dimensão um pouco pré-operacional da atividade. Hoje em dia, a SQ e a Komatsu são realidades já, quer dizer, vocês estão autorizados, os fundos estão andando, quer dizer, vocês estão praticamente em velocidade de cruzeiro. O que a gente queria saber de vocês três agora é quais são os principais desafios práticos, né? Como a Patrícia falou, pós-credenciamento. Então, como é que está sendo aí a preocupação comercial, captação de novos clientes, relacionamento com o administrador? Como é que faz para o dinheiro do cliente chegar no fundo? Como é que vocês estão vendo isso? Posso começar nessa? Deve. Tá. No meu caso, por exemplo, que eu já vivi um pouco essa questão de captação, tal, já que não falei, o fundo do passado que era gestor Bozano Quant, ele tinha próximo de 700 milhões. Eu acho que, por exemplo, é importante você desenhar uma estratégia de captação. Tá? Por exemplo, e o que eu chamo assim de estratégia de captação? Entender assim, pô, por onde você vai começar? Vou começar por Family Friends? Ok. Vou tentar, a forma que você vai construir no seu passivo é super importante, ou eu vou começar já nas plataformas, num jogo ali de, vamos dizer assim, de prostituição, quase. Você como gestor, vai ser, seu negócio está pequeno, eu vou cobrar uma taxa de rebate enorme para conseguir dinheiro para você. Então, existem esses extremos assim, pô, eu vou começar por onde já me prostituir no negócio, ou eu vou tentar me consolidar primeiro como uma franquia de investimento. Tá? No nosso caso, a gente escolheu, nosso foco é ganhar dinheiro, ter uma performance acima da média, ser excelente, ter um Sharpe super bom, a gente montou um super time. Não vamos primeiro agora iniciar a captação batendo na porta de ninguém. A gente vai bater na porta dos nossos family friends, mostrar resultado, fazer essas pessoas ganhar dinheiro, e aí sim a gente vai para uma segunda fase de captação. Tá? Então, só estou dizendo assim, essa é a nossa estratégia, mas eu acho que vale a pena a pessoa gastar um tempo refletindo ali qual que é o caminho que ela vai seguir e não sair se trocando o seu trabalho por dinheiro, porque isso tudo afeta a gestão. Tá? Tudo afeta a gestão. Dinheiro traz cobrança, o gestor... E aí eu vou para o segundo maior desafio. Para mim, gestão de recurso é muito gestão de tempo. Tá? Então, é onde você gasta o tempo, em qual conversa, quanto tempo que você gasta. Então, as pessoas começam, às vezes, umas discussões sem sentido. Você vai ficar gastando tempo ali, aí você vai ter que explicar para elas. Então, saber gerir bem o seu tempo é importante. Quanto tempo que você gasta produzindo aquilo que você considera que gera alfa para o fundo, quanto tempo que você vai gastar nas pessoas que trabalham contigo, quanto você vai gastar no mundo externo e aperfeiçoando isso para que você seja cada vez mais efetivo e ter mais impacto. Tá? Então, o que eu estou dizendo isso é assim, ter atenção em o que é o seu core de competência e o que é distraction. Tá? Então, focou no seu core, distractions vão aparecer, mantém no core. E aí, de novo, se você pega dinheiro para fazer o seu negócio sobreviver, ou porque você está com medo, ou você está querendo gastar mais do que você consegue no início, você vai ter mais cobrança, às vezes você não vai conseguir montar um produto super excelente to beat the market. Tá? Então, beat the market não é fácil, tem gente que já tem mais recursos, mais tempo, e o mercado o mercado que o Gabriel está é o mesmo que a gente está, o que o Ray Dalio está e o que o Warren Buffett está. Não são mercados diferentes, assim, é o mesmo. Né? Tipo, é diferente
de uma empresa de startup de tecnologia que lança um negócio aqui em São Paulo, ela não está competindo, sei lá, com uma empresa de outro lugar, não, mas o mercado financeiro, os mercados são conectados, são os mesmos ativos, e é isso. Então, resumindo, foco do seu tempo, gestão de tempo e cuidado para não afetar a sua gestão de tempo com dinheiro que dá mais trabalho do que... porque vai afetar a performance e você vai acabar perdendo o seu bom dinheiro, vamos dizer o seguinte, o seu bom passivo. É isso. E Gabriel e Isabela, qual a experiência de vocês? Eu acho que eu posso começar a falar, né? A gente não se apresentou pessoalmente, mas eu sou o gestor dos fundos, né, da Comato, e a Isa lida com a parte de compliance, né, diretora de compliance e risco. Eu acho que hoje, realmente, os principais desafios, assim, que nem vocês falaram, a gente não teve muita dificuldade com o administrador, mas a gente vê essa dificuldade com o administrador, então a gente está estruturando novos fundos, essa dificuldade com o administrador assim, é absurda. Quando você está com o fundo 555, tudo bem, tem um administrador. Agora, se você quiser fazer outros, previdência, você tem que se envolver com a seguradora, tem muitos players que você tem que se envolver. Começa a te gerar um problema operacional, né? Que nem você fala assim, cara, vou fazer tudo com esse administrador para ter só um fluxo operacional, né? Mas esse sonho é distante. Exato. E às vezes você pode até tentar, mas, por exemplo, às vezes você vai pagar mais caro, às vezes não é exatamente o que você quer, não é o core business do administrador fazer aquilo. E você vai fazer um 555 com uma administradora que só lida com estruturado. Você fala, puxa, não é exatamente isso que eu deveria estar fazendo. A gente viu, eu acho que várias pessoas já falaram isso, até Howard Marks já falou, de tipo, na gestora, o trabalho fora do investimento é surreal e é inimaginável, assim, né? O pessoal acha, não, eu sou gestor, eu vou sentar a bunda na cadeira e eu vou fazer gestão, a pessoa está errada, logo de cara eu já falo, ela está errada, a não sei que você seja um Itaú da vida, aí pode ser que sua responsabilidade seja só gestão. Mesmo no Itaú, o cara deve participar de 20 comitês. Tá? Exato. O trabalho fora gestão, ele é descomunal, assim, é muita coisa que você tem que lidar. Então tem muito dessa parte de administradora. Corretora, a gente já ouviu não de corretora, por incrível que pareça, a gente fala, não, a gente quer negociar com vocês. Não, não quero, não interessa, é muito pequeno. Então, tem vários desafios, assim, no mercado. Em questão de captação. Captação é muito difícil. Realmente, a gente tem um founding bom de Family and Friends, mas a gente quer entrar em plataforma, a gente está entrando aos poucos em plataforma, mas é que nem o Antônio falou. A gente começou com um lado de querer entrar em plataforma, se deparou com esse lado de rebate e ter que ter o fundo e tudo mais. A gente falou, não, vamos com calma, então. Vamos voltar, vamos fazer o fundo se vender sozinho e depois ir na plataforma com o fundo que já está meio vendido e listar lá. Então a gente está indo mudou um pouco o rumo assim do que a gente queria em questão de captação, mas o desafio operacional é absurdo, até em questão de sistemas, né? Vocês falaram de sistema, a Patrícia falou de sistema. Cara, você acha que um sistema resolve sua vida? Não, vou contratar esse sistema, vai resolver minha vida. Não vai. Vai ter mais 35 coisas que você vai ter que fazer fora do sistema, ou novos sistemas, ou aquele sistema para de funcionar para o que você precisa. Então, tem muita coisa nesse mundo de desenvolvimento, de back-office, de middle, é muita coisa, assim, é um absurdo fora do que você pensa de gestão. Gestão acaba sendo uma parte, é o core business, mas acaba sendo uma parte pequena do operacional da gestora. Na minha visão está sendo isso. Eu acho que a Isa tem uma visão um pouco melhor aí da parte de back-office, né, e de middle, acho que ela pode trazer. Só complementando, eu acho que é muito importante, antes de você tomar a decisão de abrir uma gestora, realmente ter um pipeline ali de captação, da onde vai vir o dinheiro, tanto o dinheiro para estruturar a gestora, que né, é um primeiro passo, quanto o segundo, que é da onde vai entrar dinheiro para os fundos, para o wealth, enfim, para o seu business, né? Então, isso pode ser um pouco subestimado, mas a hora vai chegar, e se você não tiver isso muito bem estruturado, plano A, plano B, plano C, pode dar algum problema, né?
E essa parte de back-office é também uma questão, porque a gente acha que os fluxos vão ser tranquilos, a gente vai pegar, vai tudo funcionar, administrador vai funcionar, corretora. Meu, não é assim, vai ter problema, você precisa de gente, você precisa de software. Muitas vezes você vai fazer uma contratação antes, né, para apresentar para a Ambima, que você tem lá um software, sei lá, de acompanhamento de carteiras de risco. E na prática, você vai começar a usar o software e vai ser ruim. Você não vai agregar em nada, você vai ter que criar o seu próprio sistema, suas próprias análises. Então, é muito importante ter essa visão, assim, que a conta vai chegar, né? É bom você ter um planejamento muito bem estruturado, com plano A, B e C, para seguir um fluxo mais tranquilo, assim, sem também criar muitas expectativas, né? Aquela cara bonita, organizada de mercado financeiro só funciona na beleza dos prédios da Faria Lima e rede social, né? Na prática, a coisa é um pouco mais bagunçada do que a gente imagina no dia a dia, né? Dá mais problema do que parecia, né? Dá muito problema. A gente acha que não, que vai tudo fluir, né? Tudo tranquilamente, mas dá problema, você vai ter que resolver, você precisa de gente capacitada para resolver. E é assim, né? O jogo que segue. A última... Pode falar, Gabriel, pode falar. Não, só um ponto legal de trazer, né, nesse mundo da Faria Lima, eu acho que nem lá, porque a gente tinha esse viés, não, vamos lidar com o maior player do mercado, lá não vai ter problema. Cara, a gente está lidando com um dos maiores players hoje em corretagem, tá vindo nota de corretagem errado todo dia, velho. Todo dia. Tipo, era 0,50, o cara colocou 50, tipo, 3 vezes seguidas. Então, tipo, eu acho que até os grandes players, você fala, não, ali eu não vou ter problema, você vai ter problema. E esse contingenciamento de recurso, de pessoas, de sistema, é muito importante. Vamos lá, última pergunta. O que vocês diriam, Antônio, Gabriel e Isabela, para quem quer montar uma gestora hoje? Aí só um paralelo, tá? Assim, como a gente já está quase 1 hora, as pessoas que estão assistindo, se quiserem, já mandando pergunta, questionamento aqui no chat, a gente vai entrando já com elas também, tá? Então fique à vontade para fazer pergunta. Essa é fácil, hein, Rafael, de responder. Ó, o que eu diria? Cara, se pergunte bem se você quer montar uma gestora, porque dá muito trabalho, cara. Não é fácil, tipo, mas também não é impossível, tá? Então, tá ali no meio do caminho ali de ser difícil, e é isso mesmo. Mas se você gosta disso, você acha que você tem uma sua competência que você vem desenvolvendo e florescendo ali dentro dos seus potenciais, tá relacionado a isso, eu acho que é um ambiente super legal, você aprende bastante, porque é desafio atrás de desafio, né? Então, você vai ter que aprender ali como é que você vai passar daquelas fases ali ao longo. Então, a pessoa, enfim, acaba também realizando muito do potencial dela. Eu acho que isso é uma coisa que está bem alinhada com a pessoa estar bem de vida, né? Vamos dizer assim, a pessoa está trabalhando algo que ela vê, cara, eu estou tendo impacto, fazendo direito, estou crescendo e taranã. Isso é algum grau de realização da pessoa, de felicidade, assim. Mas não siga a manada, né? Tipo, o cara fez ali, deu certo, tá ganhando dinheiro e taranã. Talvez isso é para ele, não é para você, tá? Então é aquela história da grama do vizinho, sempre é mais verde que cresce mais que a sua. Isso passa na cabeça de todo mundo. Não caia no canto da sereia, né? De qual dimensão for, né? Então acho que é bom se ver se é isso mesmo que for. E do lado bom, assim, que não falando, não é possível. Olha o caso nosso aqui, a gente está iniciando, já credenciou, tanto a gente aqui na SQ como a Comatu, enfim, somos bem jovens, estamos aprendendo bastante, estamos felizes aqui, buscando compartilhar a nossa experiência. Então, eu acho que o exemplo é importante, né? Então, se você olha assim, se você vive num ambiente que, por exemplo, nem a caso da XP, você vê um cara, tipo, benchimol, que iniciou um negócio super grande. Se você tivesse um ambiente do passado, às vezes, o cara para lançar um negócio, ele precisou de fazer corrupção, por exemplo, nesse caso. Você vai falar, cara, esse ambiente é muito difícil montar um negócio, né? Tipo, pô, ninguém tá sucedendo ali, Quando você vê outras pessoas sucedendo, você vê assim, cara, o ambiente talvez é difícil, mas é possível, né? Então, eu acho que estou dizendo assim, em última instância é possível, tem vários exemplos de sucesso, tem casas que iniciaram com 20 e poucos milhões, hoje estão com 20 bi,
em 7 anos e não eram super nomes de mercado. Tá? Fizeram basicamente um trabalho excelente, gostavam daquilo, estavam no lugar ali, era, vamos dizer assim, o melhor player para aquele segmento dele. Então, não é olhando assim, o Antônio tem mais tempo de negócio, quer dizer que vai ter mais sucesso que outra gestora. Às vezes o outro cara ele é muito bom naquilo, vai dar super certo. Então, não se relativize, né? Vamos dizer o seguinte, não se relativize muito, busque o seu ciclo de competência pessoal, né? Eu posso falar nessa parte de se você quer abrir uma gestora, a gente vê muita gente com essa fome de abrir gestora e assim eu vejo dois aspectos muito claros assim. Tem a pessoa que quer muito ter um fundo, que era como eu era. Eu queria ter muito um fundo, eu queria fazer gestão, eu queria mostrar para o mercado que eu sou capaz, o que eu queria fazer. Mas isso não necessariamente é a mesma coisa que eu quero ter muito uma gestora. E eu acho que é muito importante isso a pessoa pensar isso. Porque tem esse pessoal de clube de investimento, que hoje tem clube que quer ter gestora e tudo mais. Às vezes a pessoa não quer ter uma gestora. Às vezes ela quer ter um fundo. Você fala, poxa, eu preciso ter uma gestora para ter um fundo. Hoje em dia tem muito player no mercado querendo incubar, querendo investir, querendo desenvolver fundos de pessoas aspirantes a gestores, né? E eu acho que isso é muito importante você pensar. A gente lida muito com esse público, que hoje tem clube, que é o pequeno gestor, fala, eu sou capaz, eu quero fazer um fundo, mas eu sou sozinho, eu não tenho dinheiro para queimar para abrir uma gestora, eu quero abrir o meu fundo, eu quero mostrar para o mercado que eu sei fazer. Então, você se perguntar se você quer ter uma gestora ou se você quer ter um fundo. A gestora é muito além de apenas um fundo. Então, hoje a gente está se posicionando de uma forma que a gente vai ter vários ramos, né? Desde estruturado até 555, mais parecendo um multifamily office do que de fato um monoproduto. Então, se perguntar mesmo se você quer ter um fundo ou se você quer ter uma gestora e realmente se entender esse ponto. Excelente ponto, Gabriel, porque a gente conversa bastante sobre isso, assim, principalmente quando a gente recebe os clientes pela primeira vez, que, na verdade, uma gestora é uma empresa, né? Você vai virar um empresário, isso você não é só um gestor de fundo, né? Então tem uma diferença realmente grande, um ponto super, super válido que você colocou. Tem muita gente que tropeça nisso, né? Porque não adianta, é chato ter uma empresa, mas não, assim, não dá para ter um fundo, uma gestora com cabeça de fundo dificilmente prospera, no fundo e o empresário, e o cara tem dificuldade, né? Porque muitas vezes o cara saiu de 20 anos de carreira num banco e ele não quer encheção de saco da empresa, né? Porque ele fala, cara, eu não quero nenhuma encheção de saco, só quero tocar o meu fundo. Mas a vida não é tão simples assim. Mal comparando, é que nem um chefe montar um restaurante e achar que ele só vai cozinhar. Tem toda e não vai ter de aturar cliente chato. Verdade. Agora, o Stefano aqui mandou uma pergunta, ele até engraçado, o Stefano falou, a verdade, Brazuna, parece o depoimento da nossa empresa, as dores são as mesmas. Ele perguntando aqui, qual a visão de vocês sobre utilizar mais de um administrador fiduciário? Acho que, né, o mais do administrador, acho que o Gabriel respondeu bem, né? Ou seja, é óbvio que no mundo ideal você quer um ganho de escala para concentrar num cara só, para ter melhores preços e ter um fluxo operacional mais alinhado. Só que acho que tem duas coisas que atrapalham isso. Uma é o timing. A gente viu nos últimos 5 anos que a gente faz esse negócio, é que assim, pega lá, Intrag, Bain, BTG, Daicoval, vários administradores, de acordo com o ciclo econômico, o ciclo do negócio dele, o perfil muda. Então, assim, às vezes com a Selic baixa, com o mercado mais tomando risco, o cara aceita uma gestora menor ou ele está num nicho X. Aí, quando a Selic sobe ou se o business dele está indo bem, ele fecha um pouco a porta. Então, tem uma questão que é engraçada, que os administradores fiduciários mudam o perfil de que tipo de parceiro que eles querem ter. Então, isso influencia. Não dá para falar assim que, para gestor pequeno, nos últimos 3 anos, o mais eficiente é o XYZ. Porque esses caras mudam de acordo com a estratégia de negócio. Eles fecham mais a porta, abrem mais a porta. Então, você vai depender disso. Sabe? Às vezes, você pode estar muito no perfil daquele cara e você conseguir estar restrito a um administrador só, fala assim, não, eu só trabalho com plataforma, eu tenho um multimercado, ações, etc., então eu posso, sei lá, concentrar no BTG, porque é meu maior distribuidor e eu vou ter um alinhamento com ele. Mas o que atrapalha é que isso vai mudando. E outra coisa que muda, que o Gabriel falou bem, é perfil de negócio, né? Às vezes você cria divisões de negócio na tua gestora que o administrador nem sempre faz. Você vai para FDIC e o cara não faz FDIC, ou você vai para institucional e o cara não trabalha com institucional. Então,
Infelizmente, acho que o sonho de ter esse ganho de escala, a Patrícia conhece melhor isso que eu, que a Patrícia foi sócia e responsável pela área de operações da Neo Investimentos por mais de 10 anos. Então, ela sabe bem que esse sonho aí de ter um racional operacional, ele é meio distante, né? Infelizmente. Exatamente. No final, você tem que buscar um balanceamento, né? É o menor número de prestadores de serviço possível, mas com um serviço de qualidade, assim. O que acontece é que a qualidade do serviço muda e isso impacta muito o operacional da gestora, né? Se você tiver uma área, operacional enxuta, que é o caso das gestoras que estão crescendo, quanto mais administrador você plugar na sua estrutura, mais complexo vai ser, e aí mais demanda, né, por pessoal você vai ter que ter. Tem uma outra boa aqui também, ó, a Larissa, falou como conseguir atender a automatização de processos de consolidação de carteira administrada, tendo em vista que os grandes bancos não disponibilizam muitos dados para gestores independentes. Esse ponto é ótimo. A gente atende muito cliente que atua nesse segmento de carteira. A gente realmente vê assim, acho que tem duas questões aqui. Tem uma questão que eu acho que o processo de Open Banking e de compartilhamento de dados tem atrasado, mas outra questão que a gente vê que é uma queixa muito comum é que, cara, praticamente 100% das ferramentas focadas em consolidação de carteira do mercado, a nossa sensação é que elas foram montadas meio com uma engenharia que não bate com o que o mercado demanda hoje. Então, assim, primeiro, eu acho que elas foram muito montadas do ponto de vista do investidor, né? De o investidor consolidar sua carteira e não tem uma visão de empresa, né? Então, por exemplo, eu já vi o cliente falar, olha, se eu quiser puxar, se eu tiver 100 carteiras administradas num sistema e quiser apertar um botão para saber todas que tem Petrobras, eu não tenho essa funcionalidade. Então, elas são várias caixinhas e não tem uma visão de business. Isso eu já vi de prestador de serviço mesmo. Outra questão que dizem é que elas não estão dando conta do grande volume. Então, elas também têm vários sistemas que têm problema de capacidade de realmente não rodar direito se um cliente tiver 200 carteiras administradas. Então, Larissa, realmente assim, acho que isso é uma oportunidade no mercado. E o que a gente vê mesmo é que existe a dificuldade de coletar o dado no banco, mas existe a dificuldade de ter uma ferramenta adequada, tá? Isso é fato. Talvez eu possa ajudar nesse ponto. Lá na época, por exemplo, eu participei um pouco disso na Legend, que é um Elf. Eles pesquisaram alguns provedores, assim, né? Acho que Britec, ABS, alguns. Tem um que era de um empreendedor que saiu de uma casa, eu achei que, por exemplo, eles acabaram começando pelo um que era mais conhecido no mercado, o preço era maior, e aí esse de um outro empreendedor lançou, acho que era interessante, chama Meu Portfólio. Eu acho que vale a pena pesquisar. Eu não usei, mas eles usaram lá, mudaram para lá, gastaram um tempo pesquisando. Então, recomendo também, né? Tipo, principalmente quem está começando, tentar fazer negócio com quem está começando também, tá? Tem muita gente criando ferramenta nova, isso é fato. Assim, já vi isso. algumas aí que vêm para o mercado que eu acho que vão solucionar o gap. Mas a vida não está fácil, não, viu? Para quem está precisando de um sistema robusto para carteira. Tá? Eu posso dar um insight nisso. A gente também pegou um consolidador de carteira aí desses mais famosos. E a gente não faz carteira administrada hoje, mas a gente faz fundos. E a gente tem que consolidar os fundos com uma tecnologia talvez até mais robusta do que carteira, uma vez que a gente tem muito mais ativo. Na minha visão, assim, eu tô à frente de um projeto de desenvolver o nosso. O melhor é você ter o próprio. Tipo, acaba que ninguém faz o que você precisa, só você mesmo consegue fazer o que você precisa. Essa é a minha visão. Então, a gente hoje está com muita dificuldade de consolidação. Eu estou desenvolvendo sistemas internos, a gente está desenvolvendo sistemas internos aqui na gestora para criar o nosso próprio. Então, acho que realmente falta muito no mercado. A gente acha que o mais barato é ruim, mas eu acho que o mais caro também é ruim. Então, eu acho que a gente está realmente com um gap muito grande. A nossa solução aqui na Komato está sendo desenvolver o nosso próprio. Criar nosso sistema, criar nossos processos, criar uma forma de nós mesmos consolidarmos as carteiras, né? Hoje temos 2 fundos, mas eu acho que dá o mesmo trabalho de conseguir consolidar a carteira para extrair a quantidade de dados, informações e relatórios customizados do jeito que a gente consegue julgar melhor, né, para os clientes. Eu só assim, até pegar a gancho aqui, tem uma pergunta do Matheus, mas a Larissa mandou aqui, verdade, que a Warren acho que comprou o My Portfólio. Sabe, um ponto até voltando, que é uma recomendação do que a gente vê,
que eu acho que é para onde o mercado vai, assim, o serviço de carteira administrada ele está ficando mais complexo em termos de custo por causa disso, consolidação, e também porque a Ambima tem demandado mais governança, dados, etc. Isso só vai piorar. O que eu acho que é uma tendência no mercado natural é que o gestor de carteira administrada ele vai ter de escolher um parceiro para chamar de seu, vai. Então, ela falou que da Warren, acho que as plataformas elas estão se armando para ser esse provedor. Então, eu acho assim, pensar num negócio de carteira administrada sem pensar e falar, olha, vou ter uma parceria, um DNA mais forte, vou ter a mesma ideia de ter um administrador fiduciário só, né? Falar assim, olha, eu vou montar um negócio de carteira e vou negociar e vou ter todas as minhas carteiras no BTG, ou na XP, ou na Warren, ou na Orma, porque ele vai me dar um serviço adequado. Acho que esse vai ser o nome do jogo, vai ser você tentar concentrar o teu cliente numa plataforma que te preste serviço, porque você pegar um cliente pequeno para a carteira e falar para ele que você aceita o dinheiro dele com uma conta no Itaú, no Bradesco, uma em 4, 5 corretoras, e você consolidar, eu acho que a gente não vai ter uma solução viável no mercado. Então, acho que vai passar por você quase que escolher uma corretora ou um banco para ser o seu administrador fiduciário, entre aspas, de carteira administrada, tá? Agora, o próximo, o Matheus falando assim, aumenta a dificuldade de aprovação na CVM Ambima concentrar as atividades de gestão e consultoria de valores mobiliários no mesmo CNPJ? Esse é um bom ponto. Olha, a CVM Ambima, ela não olha, ela olha a estrutura. Então, se você tiver duas empresas separadas com o mesmo controle ou no mesmo CNPJ, pouco importa. Ela olha o organograma de negócio, vamos dizer assim. Então, se você é dono de uma gestora, de uma consultoria, ou se você é dono de uma empresa de gestão e consultoria, eles analisam a questão de segregação do mesmo jeito. Eles vão querer não mudar CNPJ, você tem que mudar, fazer dois, é mais por questão de partnership diferente ou alguma questão tributária, financeira de controle. Para Ambima e CVM isso não muda nada, tá? Tem uma outra pergunta que acho que você pulou, Brazona, é do Henrique. Na visão de vocês, uma gestora que utiliza agente autônomo como comercial funciona ou tem conflito de interesse? Henrique, eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Antigamente as gestoras, antes da 558, né, que agora virou 21, mas mais antes de 2015, as gestoras comumente tinham um agente autônomo quase que para usar como veículo para absorver Family and Friends, por exemplo. Então, não era um veículo de distribuição em si, mas se você não quisesse usar a plataforma, por exemplo, você usava o AI e aí e aí você conseguia, de fato, efetivar sem precisar da plataforma. Depois disso, a CVM permitiu que o gestor distribua os próprios fundos. Então, se é esse o ponto que você está falando, de fato, não faz sentido que você tenha uma AI, você pode, de fato, dentro da gestora, fazer essa distribuição. E um ponto importante, que é o ponto até que o Brazona levantou com relação à consultoria, e, na verdade, esse é um ponto que a Ambima e a CVM pega bastante no pé, corretamente, diga-se passagem, é a segregação, né? Quem são os profissionais que trabalham na gestão, quem são os profissionais que trabalham na distribuição. Quando a empresa só faz a distribuição própria, você nem precisa ter uma super segregação, porque ele entende que o conflito de interesse está bem mitigado. Agora, se você tem de fato uma área de distribuição, aí você vai precisar fazer uma segregação, inclusive física, e cuidar para que isso assim, não atrapalhe, né? Não tenha, de fato, conflito entre os dois negócios. Tem uma coisa que fica capenga, que é o seguinte, assim, enquanto não mudar a norma de agente autônomo, que está para mudar, mas não mudou, tem um ponto que se eu sou dono de uma gestora, dono, entre aspas, diretor de gestão, eu não posso ser sócio do agente autônomo, né? Então, eu acho que empresarialmente fica estranho assim, você botar um agente autônomo como teu braço de distribuição, sendo que é uma empresa que você não pode ser sócio, fica um remendo, né? Eu acho que fica uma coisa... Como é que você se apropria disso ou garante a governança desse braço se você não pode ser sócio? Até para o teu cliente fica difícil explicar, né? Fala assim, ó, aplica por esse agente autônomo aqui, que é meio que por onde entra a grana aqui, mas eu não sou sócio disso. Então, eu acho que é melhor ou você ir para o lado realmente de montar uma estrutura interna de distribuição e talvez convencer esse agente autônomo a deixar de ser agente autônomo e virar o head de distribuição da gestora, ou não sei, eu acho que ou esperar a nova norma mudar e realmente falar, não, agora eu vou poder, se a CVM liberar, eu posso ter uma empresa de agente autônomo no grupo. Eu acho que esse que fica o ponto, entendeu? Não tem, talvez assim, a Patrícia falou bem, talvez não tenha nem
necessidade dessa estrutura a mais. Acho que dá para fazer dentro de casa, de uma forma. É que o ponto não é nem o conflito, o ponto acho que é o desenho legal mesmo, que eu acho que já não faz tanto sentido. O que mais tem aqui? O Marcelo trouxe uma outra pergunta aqui, uma pergunta mais técnica sobre a estrutura dos fundos da gestora. Verifiquei que a SQ e a Comatu não utilizam estrutura Master Feeder, mas fundo único. Quais foram os motivos da escolha? Eu posso responder, até para, se puder alinhar aqui, eu vou responder a pergunta dele e da André, pode ser? Sim. Basicamente, a gente começou com um fundo só. Antônio, deixa eu só te interromper, que eu lembrei um negócio, outra pergunta. Estrutura de agente autônomo com gestor, o que a gente vê em geral é nesse quesito. Assim, normalmente é gestora com perfil de gestão de patrimônio e agente autônomo que tem cliente com perfil de fundo exclusivo. Aí acaba sendo meio que um cross-selling, né? Porque aí o agente autônomo consegue trazer clientes que vão virar clientes de fundo exclusivo de carteira administrada da gestora. Agora, o agente autônomo com puro agente de distribuição, sei lá, de um fundo de equity, eu acho que é meio estranho. Tá aí. Desculpa a interrupção. Não, primeiro respondendo o Marcelo, no nosso caso, basicamente, a gente começou pelo mais simples, porque a gente sabia que ia precisar só de um fundo, mas a gente pretende mudar para esse esquema Master Feeder, tá? Então, a gente é monoproduto, vai ser um fundo só, flagship, mas a gente deve mudar para isso. A gente começou porque era mais simples, mais barato, tá? E sobre a pergunta do André em relação à gestão de patrimônio e gestão de recursos, tá? Olha, eu pessoalmente, eu trabalhei quase 2 anos numa empresa de wealth e trabalhei também a vida toda como gestor, mas no wealth eu fazia uma parte mais técnica, part-time, responsável pela área de risco. Minha impressão dos dois mundos são business completamente diferentes. Gestão de patrimônio é um business de atendimento ao cliente. Sell side, é como se você tem que... O core do negócio é você ter um bom atendimento. A gestão em si, ela é marginal, assim, as carteiras, se você pegar as carteiras recomendadas dos principais bancos, dos principais wealth, acabam sendo um pouco parecidas, tá? O processo de alocação ali, ele tem um fator importante? Tem, mas eu acho que é um business que precisa, de fato, você ser muito bom no atendimento dos clientes, relacionamento, conseguir exclusividade em fundo XYZ, é um jogo um pouco diferente. Gestão, para mim, é o jogo da cozinha, tá? Então, é o cara que está ali dentro com o time, tentando fazer o melhor prato possível, mínimo tempo de distraction para poder beat the market, tá? Então, eu acho que tem que entender onde é o seu, vamos dizer assim, onde é o seu core de competência e mergulhar nisso. Eu não sou um cara que acredito em filosofia assim, você vai dar certo naquilo que você vai fazer direito super bem, tá? Então, às vezes, você querer ser o centroavante e o goleiro, é difícil, tá? Então, às vezes você não vai ser nem o melhor centroavante do mundo e nem vai ser nem o melhor goleiro do mundo. Você vai ser um mediano nos dois. E o mercado é super competitivo e acaba desaparecendo. E sabe uma coisa que a gente vê, assim, só... sabe o que a gente vê mais normalmente? Eu acho que a tentação é, você pega um gestor macro que está naquele mundo de 2,20 e pega o fundo, o Family Office, que normalmente é um fundo de alocação, com uma taxa mais baixa, uma coisa mais macro. O que a gente normalmente vê, assim, pegar um exemplo clássico. O Stuberg tem lá a Verde, que é famosa. Se ele for o cara que faz a alocação de todas as carteiras do private de alguém, ou se ele montar um Family Office, provavelmente ele vai replicar a mesma estratégia, né? As carteiras vão ser um verde, né? E o que a gente vê normalmente no mercado, a gente vê muito gestor macro caindo na tentação de ir para multifamily office quando o mercado dá uma rasteira nele, né? Então, o mercado deu um terremoto, ele perdeu lá 50% de captação, ele tenta diversificar o negócio, mas se for diversificar, tem que diversificar para valer. Ou seja, tem que montar uma outra coluna de business, tem que ter uma outra equipe, uma equipe que vem desse business, porque se for só lá o gestor macro que também faz fundo exclusivo, a experiência que a gente vê, que em geral só se faz isso quando tem uma tentação de buscar uma receita porque o fundo macro está com a janela ruim de retorno. E a gente não vê isso, em geral, não tem visto essas operações parar de pé. Ou você monta uma outra divisão de negócio segregada, diferente, etc., ou vira isso, fica o fundo de 2,20 e o fundo de taxa meio, né? Mas não deixa de ser o mesmo fundo, né?
Só adicionando uma questão em relação à pergunta do Marcelo sobre a estrutura Master Feeder, aqui, Marcelo, no final o Antônio colocou bem que é uma questão de preço. A estrutura Master Feeder é importante quando você tem diferentes condições comerciais entre fundos, e aí você, de fato, precisa que tenha 2 veículos diferentes de entrada, ou prazo de resgate, em alguns fundos acontece também, ou ainda a exclusividade, né? Quando tem, em geral, se tem um fundo FIC, por exemplo, para um grande alocador que você quer deixar exclusivo para aquele grande alocador. Então, assim, do ponto de vista operacional, ele facilita muito a vida para quem tem essas dificuldades, né? Mas ele custa, cada fundo adicional vai te custar. A Flávia está perguntando aqui, vocês acham que no início vale a pena ter uma estrutura mais simples e focar mais em captação para depois de entrar mais recurso investido em investir mais em sistemas robustos, já começa com a estrutura ideal? Aí eu vou dar meu palpite aqui, que eu já fui alocador, trabalhei em private, selecionava gestor. O problema disso aí é o seguinte, também não adianta ter uma gestora com 1 ano de histórico bom e você não tem uma estrutura robusta, porque uma due diligence de distribuidora olha o aspecto do retorno, mas olha o aspecto da governança. Então, essa é a tentação. Você tem que gastar o dinheiro na hora certa, mas você tem que gastar, infelizmente, porque só fundo com retorno bom não é distribuído assim. Tem que ser uma empresa como um todo. Então, no que o Gabriel falou, não basta ter um fundo. Você tem que demonstrar que você é sólido, porque o distribuidor ele está botando na tua mão o dinheiro dos outros, né? Então, o cliente vai falar, pô, basta retorno? Não basta. Você não olhou lá que essa gestora era uma boca de porco, entendeu? Que não tinha estrutura de governança na hora que o fundo explodir. Então, tem um ponto ótimo aí que entre gasto e não gasto que é complexa, viu? Uma coisa que eu consigo adicionar nisso é que também tem sistemas e sistemas. Você tem sistemas que vão te ajudar no dia a dia, e que tipo, são mega necessários, que você não pode economizar neles, e você tem sistemas que você pode economizar. Uma consolidação de carteira, se você tiver um bom administrador fiduciário, se você tiver ter um fundo, você vai ter no começo 5 carteiras administradas, faz no Excel. Você consegue economizar. Você vai precisar de um sistema mais robusto quando você tiver 50 carteiras com uns 3, 4 consultores diferentes. Então, eu acho que é tudo meio você entender o tamanho que você está. Eu acho que para a gente, na Komatsu, falando por experiência, é meio nebuloso, era meio nebuloso, né? Tipo, do que eu preciso exatamente para 2 fundos em D0. É um pouco disso, um pouco daquilo, e agora que a gente está se acertando mais no que realmente importa. Então, eu acho que isso é, assim, você entender um pouco do nível que você precisa, né? Do quanto você precisa daquele sistema naquele momento. Mas eu acho que é muito importante você ter assim, o que vai te ajudar, que nem o Antônio falou, a fazer uma gestão de tempo. Não dá para você, durante o dia, você, gestor, perder 5, 6 horas para fazer uma boletagem de operação, uma consolidação de carteira, que não faz o menor sentido. Isso não agrega alfa para o fundo, e não faz sentido você perder esse tempo. Então, você tem que se desenvolver no que vai economizar seu tempo para fazer uma gestão de tempo melhor. Eu acho que também, no geral, só complementando, uma gestora é uma estrutura bem complexa, né? Então, tem como você economizar em algumas coisas no início, mas é uma estrutura complexa, assim, não dá para economizar tanto, né? Até se você olhar assim para o futuro já, você vai precisar de recurso, de ferramenta, então dá para começar menor, mas também você tem que sempre considerar que é uma estrutura bem complexa, assim, não é tão simples quanto pode parecer. Ótimo. Bom, pessoal, acabaram as perguntas aqui, a gente vai caminhando para o fim. Bom, primeiro eu vou agradecer, Isabela, Gabriel, Antônio, assim, acho que foi uma conversa riquíssima, as pessoas que de fato estão pensando em montar uma gestora, acho que agregou de fato para essas pessoas. Então, agradeço vocês em nome da BR. E aí, falar para todo mundo que está aqui, né, na apresentação, é que a gente fica disponível, a gente trabalha bastante com credenciamento, mas também a gente ajuda em outras questões regulatórias, as gestoras, então, se quiserem entrar em contato, tanto no site tem os nossos telefones, mas por redes sociais, a gente está à disposição.
E essa vídeo vai estar depois gravada no nosso site, a gente vai editar um pouquinho e vai botar semana que vem. E a gente pretende também, daqui a algumas semanas, vai pegar essas vídeos e transformar em podcast também. Vamos abrir o nosso canal de podcast para quem achar mais fácil ouvir do que assistir. Ótimo. Obrigada, pessoal. Valeu, gente. Muito Muito obrigado. pessoal. Abraço Muito a todos. Obrigado. obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Também Tchau. ficamos à disposição. Qualquer coisa que tiverem dúvida aí. Maravilha. Obrigado. Bom fim de Abraço a semana a todos. todos aí. Valeu. Abraço. Tchau, Para tchau. vocês também. Tchau, tchau.